Graças a paz, irmãos, amém? Antes de irmos para a palavra, tem alguém que visita a igreja pela primeira vez hoje? Levante seu braço, não é para te constranger, não. Tem alguém? Você vai receber só um mimosinho nosso aqui, tá? Então ele tem um lugarzinho para você colocar seu nome, endereço, se você quer visita, se você de repente quer uma oração específica. Então, você que é a primeira vez que nos visita, só fica com seu braço levantado que já vão te entregar. Tem um livro também e um folderzinho com algumas coisas relacionadas à igreja, o que cremos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17. Fica com a sua Bíblia aberta, tá? Você que abriu, fica com a sua Bíblia aberta. Já nós vamos ler. Eu não vou ler todo o texto, nós vamos ir lendo, trazendo uma exposição referente ao texto e algumas aplicações. Mas antes disso, eu gostaria só de passar o pano de fundo do que diz no capítulo 17. No capítulo 16, quem já leu o Evangelho de João, né, inclusive, quando me perguntam, por onde eu devo começar de ler a Bíblia? Eu vou começar por Gênesis, né? Não comece por Gênesis. A maioria dos pastores e teólogos adotam o livro de João, o Evangelho de João, como o primeiro para leitura. Então, no capítulo 16, João, ele vem tratando de alguns pontos, não precisa abrir no capítulo 16, mas ele vem tratando de alguns pontos, onde ele vem falando sobre a vinda do Espírito Santo, depois ele vai falar sobre que ele vai morrer, ele fala claramente que ele vai morrer, e ele falando claramente que ele vai morrer, os discípulos ficam tristes, mas Jesus fala para ele, vocês não precisam ficar tristes, vocês precisam ficar alegres porque eu vou morrer e logo eu vou ressuscitar. Então vocês precisam ficar alegres por conta disso. E depois ele dá algumas palavras de despedida. Imagine um homem, né, antes de morrer, ele não ia ser assunto aos céus ali agora, mas um pouco antes de morrer, eu não sei como é que estava exatamente o emocional dele, mas normalmente alguém que está à beira da morte, alguma coisa assim, procura dar, em suas últimas palavras, coisas extremamente importantes, não é assim? A gente procura, não que Jesus não cuidasse disso antes, né, mas ali, antes de sua morte, Jesus procura passar para eles coisas que seriam extremamente relevantes durante a peregrinação dele até a sua morte depois da ressurreição. E depois disso também. E ali no final do capítulo 16, isso eu quero ler com vocês, 31 e 32 e 33, 16, 31, 32 e 33, tem uma frase célebre ali, né? E aí, Jesus respondeu, versículo 31 do capítulo 16. Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E aí,
Essa última frase, ela é muito usada, né? Talvez não para temas de pregação, mas ela é muito usada dentro de pregações. Porque no mundo nós teremos aflições, e Jesus deixou isso claro para eles, que no mundo eles teriam aflições, mas que eles teriam que ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Então eles poderiam ter bom ânimo. E eu sei que às vezes passa um pouco desapercebido, mas no versículo 32 ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: e já chegou a hora em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Jesus ia ficar sozinho. Mas logo ele em seguida, ele diz algo que para mim é extremamente relevante. Ele diz assim: mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Você entendeu? Então, ainda que, né, isso é algo muito importante para nós, porque ainda que todos me abandonem, ainda que eu fique sozinho, eu não estarei sozinho. Por quê? Porque o Pai está comigo. Então, Provérbios vai dizer, né? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolhe. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor está conosco. Amém? E aí, no capítulo 17, alguns teólogos vão tratar esse capítulo como sendo o Santo dos Santos. Entre todos os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles tratam esse capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, eles tratam como se fosse um bloco ali, descrito por João, como sendo o Santo dos Santos. Você tem ideia o que significa isso? O tamanho e a importância que existe desse capítulo, não do capítulo em si, mas desse bloco, dessa oração de Jesus nas nossas vidas e que às vezes passa despercebido. E aí Jesus começa orando, eu quero ler com vocês e nós vamos fazendo algumas aplicações. A primeira coisa com relação ao capítulo 17, quero falar para vocês que ela comumente, ela é dividida em 3 coisas ali, né? Jesus ora por si, Jesus ora pelos discípulos e depois Jesus ora por nós. Amém? Então, primeiro Jesus ora por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos e depois ele ora por aqueles que viriam a crer nele depois. Capítulo 17, versículo 1, diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse. Uma pausinha aqui, eu quero falar para você, primeira coisa que eu gostaria de trazer, o que a gente tem de forma comum quando nós vamos orar? Nós abaixamos a cabeça e fechamos os olhos, né? E eu quero falar para você que, primeira coisa, é que Deus não está nem aí para os nossos olhos, né? Eu sei que é comum nós fecharmos os olhos para não termos distrações, mas não tem absolutamente nada a ver. Jesus levanta os olhos aos céus, não é só aqui, nesse texto, quando Lázaro também, na morte de Lázaro, a Bíblia é clara quando diz que Jesus levanta os olhos aos céus e ora a Deus. Então, não importa, a gente não precisa estar com o olho fechado, né? De novo, não estou falando para você começar a orar agora com o olho aberto, não é isso o ponto. Eu quero falar para você que, às vezes a gente está olhando para a pessoa e fala assim, mas será que ela não está orando? Não é assim? Sabe que ela está com o olho aberto, mas o que isso importa? Jesus levanta os olhos aos céus e ora ao Pai. Então, não adianta nós abaixarmos a nossa cabeça, fecharmos nossos olhos e o nosso coração está soberbo. Não é assim? Agora, se os nossos olhos estiverem elevados aos céus, mas o nosso coração estiver prostrado, Deus vai ouvir a nossa oração. Então, não importa para onde os nossos olhos estão, desde que o nosso coração esteja erguido ou prostrado diante de Deus. Então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que o filho glorifique a ti. Primeira coisa que eu queria falar para vocês Jesus começa fazendo essa oração sacerdotal, assim como ele começa fazendo a oração do Pai Nosso. Ele começa com uma palavra.
E essa palavra é Pai. Tanto na oração do Pai Nosso, quando Jesus começa ela dizendo Pai, lá ele diz Pai Nosso, aqui ele só diz Pai. Logo, nós podemos perceber o quanto a oração, ela diz respeito a algo de relacionamento. Porque quando nós oramos a Deus, nós, hoje, né? Lá naquela época, era uma blasfêmia você chamar Deus de Pai. Mas você imagina, às vezes nós nos lembramos, de forma consciente e talvez até teórica, que nós estamos orando a um Deus o qual nós chamamos de Pai, mas nós nos esquecemos no dia a dia que Deus de fato é o nosso Pai. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida e às vezes fazemos as nossas orações nos esquecendo de que nós estamos orando ao nosso Pai. Nós não estamos mais orando a um Deus distante, a um Deus que antes era assim que eu enxergava, né? Eu enxergava um Deus como um mero espectador. E agora, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós precisamos nos lembrar que nós nos colocamos não só diante de Deus, nós estamos nos colocando diante do nosso Pai. E como nós estamos nos colocando diante do nosso Pai, achei legal, eu acho que eu vou usar a mesma ilustração que eu vi esses dias, que eu acabei até comentando numa pregação, mas você imagina um rei ou uma rainha, né? A Elizabeth já morreu, né? Agora nós temos o rei Charles, é o Charles? É o Charles. Você já imaginou um soldado pedindo água? Chega lá, seu Charles, o senhor me dá um pouco de água? O que o Charles, né? O que o soldado não faria isso? Mas eu tenho certeza que o filho dele pediria água para ele. E com muita ousadia. Assim, pai, eu quero água. Pai, eu quero comida. Talvez ele acordasse. Talvez não, com certeza. O rei Charles foi acordado durante as suas noites de sono e filhos incomodando ele, pedindo comida, pedindo água, pedindo alguma coisa. E o que ele fazia? Ele falava, sai para lá? Não. Eu tenho certeza que ele levantava e ia para buscar água, para ir junto com o filho. Então, primeiro ponto é que Jesus chama Deus de Pai. E a segunda coisa é quando ele diz assim, é chegada a hora. Isso aqui me chama muita atenção, porque não é a primeira vez que Jesus usa essa frase que é chegada a hora dele. E quando eu penso em que é chegada a hora, eu entendo que Jesus sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido. E que esse propósito, depois desses 3 anos e meio do início do seu ministério, ele iria ser concretizado. Jesus sabia que esse propósito, ele não era só um propósito de morrer e ressuscitar. Jesus tinha um propósito maior do que esse, porque Jesus, quando caminha 3 anos e meio do início do seu ministério aqui nessa terra, nós percebemos que Jesus ele faz muitas coisas. Jesus ele tinha hora para fazer todas as coisas. Estão me entendendo? Jesus, para todas as coisas que ele iria fazer em determinados locais, ele tinha momentos em que ele tinha que tirar aquele momento para fazer aquilo. Quando Lázaro morre, um pouco antes de Lázaro morrer, Jesus espera para ir ter com Lázaro, exatamente porque Jesus precisava esperar o tempo necessário para que ele cumprisse o propósito de visitar Lázaro, para que Lázaro fosse ressuscitado. E quando nós vemos Jesus dizendo, é chegada a hora, Jesus está dizendo, basicamente, é que ele tinha um propósito a ser cumprido, e não só um propósito a ser cumprido, aquele propósito deveria ser cumprido em determinado tempo. Existia um tempo para que aquele propósito fosse cumprido.
Champlin, ele vai dizer assim, ó, eu quero ler com vocês uma frase que ele diz assim: aprendemos que Deus não só orienta os nossos passos, mas também determina o momento das ocorrências de nossas vidas, para que coincidam com os seus desígnios, para que os seus corretos acontecimentos não sucedam nem cedo demais e nem tarde demais. Você entende que se você compreende o propósito que você tem na sua vida, e eu espero que você já compreenda isso, propósito geral, aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não sei um termo melhor para usar, mas eu quero falar para você que existem como se fossem mini propósitos dentro dessa caminhada para o propósito final. Jesus fez discípulos, Jesus operou milagres, Jesus fez tantas coisas. E ele veio fazer o que nessa terra? Morrer e ressuscitar? Será que ele veio fazer só isso? Esse era o seu propósito final. Mas existiam coisas que ele precisaria fazer e todas essas coisas, eles dependiam de um determinado tempo que se cumprissem. Vocês estão entendendo? Então, quando nós pensamos em Jesus dizendo que é chegada a hora, Jesus sabia bem que existia um tempo para cada coisa. E Jesus, quando ele fica com 33 anos e meio vivendo nessa terra, ele tinha cumprido tudo o que ele tinha para fazer. E o que ele podia fazer agora? Ir para o Pai. Por quê? Porque tinha acabado. Ele não tinha mais nada o que fazer. Então, o que ficar fazendo? Eu vou adiar aquilo que eu estou fazendo na terra para que eu possa viver mais aqui? Será que... Eu quero trazer uma aplicação para nós nisso. Será que eu não tenho gastado o meu tempo, aqueles micropropósitos, como eu disse? Eu sei que não são micros, né, propósitos, eu não sei que termo usar melhor. Mas será que nós não temos usado de forma errada? Será que nós não temos desdenhado desses momentos, desses acontecimentos que nós precisamos fazer? E só ficamos aguardando o propósito final de morte e ressurreição, e nós ficamos ali parados, esperando e perdendo tempo com tantas coisas, quando Jesus diz, claramente, depois de 3 anos e meio, meu tempo aqui acabou. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ir, eu tenho que morrer, e eu vou ressuscitar e vou para o Pai. Então era chegada a hora dele. Cuide para que essas horas que chegam nas nossas vidas, e eu não estou falando de horas de morrer e ressuscitar, mas quando Deus nos mandar, quando Deus te mandar fazer algo, se lembre que existe um tempo para que aquilo aconteça. Não fique esperando. Não fique achando que o tempo é ilimitado, porque a gente não sabe. Amém? Então, e ele continua, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, aqui Jesus deixa claro que ele tem autoridade sobre toda a humanidade. Ele tem autoridade sobre toda a humanidade. E essa autoridade, ele diz, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, ele tinha autoridade para conceder vida eterna a todos aqueles que Deus deu a ele, para que tivessem a vida eterna. E aí nós temos aqui um texto, temos vários textos, né, mas esse aqui especificamente, ele mostra que a vida eterna já não é para todos. A vida eterna é para alguns. A vida eterna não é para todos. Aí tem um teólogo que ele diz assim, do ponto de vista humano, nós recebemos a dádiva da vida eterna quando cremos em Jesus. Mas do ponto de vista divino, já fomos entregues ao Filho na eleição de vida eterna. O ponto, eu não quero aqui, na pregação, a gente pode tratar isso na escola bíblica, mas a ideia aqui não é falar sobre eleição, mas o que eu quero dizer? Em suma, eu quero dizer
é que não são todas as pessoas que vão ter a vida eterna. Não são. Assim como a Bíblia fala que existem os filhos de Deus, o próprio João vai dizer, é que existem os filhos do diabo. Existem os filhos do diabo. Existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo. Na escola bíblica, esses dias, quando estávamos estudando sobre as cartas de João, uma coisa que ficou bastante marcada, pelo menos, né, pela maioria das pessoas, foi: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não é isso? Quem vem na escola aí, a maioria do pessoal falou, nossa, né? Mas é isso. A gente tem dificuldade de aceitar, é porque a nossa emoção não quer. É porque na nossa cabeça, a gente acha que, não, no final, né, tal, tem uma linha teológica que acredita numa coisa chamada universalismo, e o universalismo acredita que todos vão ser salvos, inclusive os próprios demônios. Nossa, que absurdo os demônios serem salvos, né? Mas essa linha teológica acredita nisso, no universalismo, onde todas as pessoas vão ser salvas. Mas o que a gente vê claramente na Bíblia, e é bem explícito o que Jesus diz aqui, ele vai conceder vida eterna a quem? Aqueles que o Pai deu a ele, a esses. As outras pessoas não, essas pessoas não vão ter a vida eterna. Amém? Então, se existem os filhos de Deus, existem os filhos do diabo. E aí, no verso 3, ele vai dizer: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse verso 3, ele vai dizer o que é a vida eterna. A primeira coisa que eu queria falar sobre a vida eterna é que, às vezes, nós ligamos a vida eterna como se fosse uma mera duração de existência. Nós imaginamos a vida eterna como se fosse meramente a duração de algo. Ah, não, agora não vai ter mais fim, né? Agora a nossa vida, ela não vai ter um dia que vai acabar. A gente fica ligado a isso. Só que a vida eterna, ela não diz respeito a isso. A vida eterna diz respeito a um tipo de existência. Amém? Diz respeito a um tipo de existência e não meramente a tempo de existência. Quando se fala sobre vida eterna, nós precisamos nos lembrar que Deus existe antes de que houvesse tempo. Você está entendendo? Deus existe desde antes que houvesse espaço. Assim chama de espaço-tempo. Então, Deus existe antes disso. E a gente fica imaginando como isso acontece. Na nossa cabeça, isso não acontece, porque a gente está limitado a essas coisas. Então, nós temos dificuldade de entender que vida eterna diz respeito a um tipo de existência. Deus não é limitado ao tempo. Assim como quando nós recebemos a vida eterna, aqueles que recebem a vida eterna, eles passam a ter um tipo de existência, que é o tipo de existência de Deus. Deus reparte do seu próprio tipo de existência conosco. Você está entendendo? Não é só espaço de tempo. Não diz respeito só a isso. E aí ele vai dizer que a vida eterna, o que é a vida eterna? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Somente tem a vida eterna aqueles que de fato conhecem a Deus. Aqueles que conhecem de fato a Jesus. As pessoas podem conhecer muito sobre Deus, elas podem conhecer muito sobre Jesus, mas elas não conhecem a pessoa deles. Então existe uma diferença muito grande com relação a isso. Por quê? Porque essa obra de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, ela só pode ser realizada pelo Espírito Santo. Ela não pode ser realizada pelo intelecto nosso. Não importa, você já viu aquela pessoa, mas eu já li a Bíblia tantas vezes. A minha avó já leu a Bíblia tantas vezes, sabe? E não é assim. Não é bem assim que funciona. A minha mãe, o meu pai já leu e ele nem acredita.
Porque não tem absolutamente nada a ver eu conhecer a Bíblia e eu conhecer a Deus. E é impossível que um homem conheça o Pai e o Filho se não for por intermédio do Espírito Santo. É impossível. E essa obra de conhecer o Pai e o Filho, ela acontece em dois aspectos. Ela acontece no aspecto intelectual, mas ela também acontece num aspecto místico. No aspecto intelectual, é porque ela aciona a razão humana, que a partir daquele momento, ele conhece a Deus. Ele não é só misticismo. Tá? Tem uma historinha bem engraçada que diz, perguntaram para uma pessoa, né? No que você crê? Aí ele falou assim, eu creio no que a igreja crê. Tá, mas no que a igreja crê? A igreja crê no que eu creio. Tá, mas o que vocês creem? A gente crê na mesma coisa. No final das contas, crê em quê? Isso é chamado de fideísmo, não de fé. Ela pode crer nela mesma, ela pode crer nos seus próprios conceitos, ela pode crer no seu próprio intelecto, mas ela não conhece a Deus. Nem intelectualmente ela pode dizer que ela conhece a Deus, ela não pode. Ela pode dizer que ela sabe muita coisa sobre Deus, ela sabe sobre que ela acredita nas coisas, mas ela não conhece a Deus. Então, não há possibilidade de alguém ter fé em Deus se, em algum aspecto, o intelecto dela não acredita, dela não conhece a Deus. Mas existe o aspecto místico. E esse aspecto místico, ele é um aspecto assim chamado de místico, por quê? Porque ele é transcendente. Ou alguém aqui consegue explicar como foi a sua conversão? Eu não consigo. Eu só sei que um dia X, eu sei qual foi o dia na minha vida, aconteceu algo na minha vida que foi diferente do que qualquer outra coisa que já tinha acontecido ou que já aconteceu até agora, e que aquilo me fez conhecer a Deus. Agora, dizer que eu consigo de fato explicar o que é isso, eu não consigo. Ele é o tipo de conhecimento místico, a gente não consegue expressar ele corretamente de forma externa. É impossível que isso seja feito. Não necessariamente, nesse aspecto místico, a pessoa... Já viram aquela pessoa que quando convertida, ela chora e aí acontece aquela comoção toda, mas isso não necessariamente vai acontecer. Então, esse aspecto místico que acontece é algo que é como se a pessoa caísse em si da condição dela, de pecado, e naquele mesmo momento ela entendesse que ela foi resgatada, que alguém pagou um preço, que Jesus pagou o preço por ela, mas isso não dá para explicar com palavras. Porque no final das contas a gente consegue perceber que as palavras elas não vão conseguir capturar e transportar isso que está lá dentro para outra pessoa. Não é possível. Então, a vida eterna é essa. Alguém pode ser sinceramente muito religioso, alguém pode sinceramente frequentar todos os cultos ou qualquer reunião religiosa e ainda assim não ter a vida eterna. A pessoa ainda assim pode não ter recebido a vida eterna. Ela pode estar escutando sobre Deus, ela pode estar escutando sobre Jesus, conhecer a história de Jesus, saber que ele morreu, saber que ele ressuscitou, mas nada disso lá dentro faz tanto sentido. Vocês estão entendendo? Amém? Não quero que vocês falem amém também. Eu estou falando amém, então o pessoal vai responder de qualquer jeito, né?
Então a vida eterna é essa, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E esse ponto para mim também é extremamente crucial, porque ele é muito ligado ao versículo 1 que nós lemos, quando Jesus disse que é chegada a hora dele. Agora ele diz que ele glorificou a Deus na terra, fazendo o quê? Realizando a obra que Deus deu a ele para fazer. Como que nós glorificamos a Deus? Nós precisamos ter ciência que a única forma de nós glorificarmos a Deus é quando nós fazemos aquilo que nos foi incumbido de fazer. E nós não temos o papel de Jesus de morrer e ressuscitar. Mas nós temos esse propósito máximo, de alguma forma que cada um precisa saber o seu. E nós precisamos nos lembrar que nós temos, de novo, não consegui achar a expressão melhor, nós temos esses micropropósitos no nosso dia a dia, que nós podemos glorificar a Deus. Por quê? Porque também são coisas que Deus colocou para que nós fizéssemos. E essas coisas, nós precisamos nos lembrar delas. Nós precisamos nos lembrar delas porque essas coisas glorificam a Deus. A única coisa que glorificou a Deus não foi a morte e a ressurreição de Jesus. Não foi só isso. Nós vemos os milagres de Jesus, e em algumas vezes Jesus fala assim, olha, ele está assim, é para que Deus seja glorificado nele. Então nós vemos, durante a vida de Jesus, Jesus fazendo tantas coisas, para quê? Para que o Pai fosse glorificado. Jesus cumpre o propósito dele, não para que ele vivesse mais tempo na terra, né? E aí eu não quero desfazer da promessa de Deus, falar assim, olha, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você prolongará os seus dias nessa terra. Mas quantos dias que a gente tem que viver nessa terra? Por quanto tempo que a gente tem que viver nessa terra? Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Jesus viveu 33 anos e meio. Agora, quanto tempo que eu e você teremos que viver nessa terra, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que se o nosso papel como cristão é glorificar a Deus, Jesus nos ensina como que nós glorificamos a Deus. E nós glorificamos a Deus fazendo o quê? Aquilo que Ele nos deu para fazer. Aquilo que Ele nos deu. É dentro desse prédio, é fora desse prédio, é dentro de casa, é no trabalho, é na escola, é na rua, é quando eu estou de férias na praia, em todo lugar. Como é que eu faço? Eu vou glorificar a Deus, fazendo aquilo que Ele me incumbiu de fazer. Porque se Jesus é o nosso espelho, não é isso? Nós vemos Jesus como se fosse o nosso espelho, nosso mestre, também, né? Além de nosso Salvador. Se Ele é o nosso espelho máximo, então não é isso que eu tenho que fazer nessa terra? Eu tenho que glorificar a Deus, fazendo o quê? Fazendo aquilo que Ele me incumbiu de fazer. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, glorifique a Deus. Faça aquilos, não existe, mas pode falar aquilos, que Ele te chamou para fazer. Eu sei que aquilos não existe, tá, gente? O Gil ia me corrigir, eu tenho certeza. E agora? E aí agora, a partir do versículo 6, ele vai
ele vai orar pelos discípulos. E ele vai dizendo: manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo. A gente não vai tratar versículo a versículo, senão a gente não sai daqui hoje. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Quantas vezes aqui Jesus já falou sobre a vida eterna não é para todos. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Por quê? Porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Vamos pausar um pouquinho? Por vários versículos aqui, né? Jesus, ele deixa claro que a vida eterna é para alguns. E Jesus, ele ora, quando ele ora pelos discípulos, ele executa ali 3 grandes pedidos. Um dos pedidos, está no versículo 11, ele diz: Pai, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a primeira coisa é Jesus ora para que eles sejam guardados no nome de Deus, para que eles sejam um. Amém? Isso fala de unidade. Hoje de manhã na escola bíblica a gente estava falando sobre unidade, né? Então o primeiro grande pedido aqui de Jesus, ele diz: Pai, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um. Segundo pedido, no versículo 13, quero ler com vocês. Vamos ler o 12, depois o 13. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Esse é o segundo pedido de Jesus, que eles tenham a alegria completa de Cristo em si mesmos. Para que a minha alegria e a sua alegria não dependesse de absolutamente nada. Olha só, eu sei que a gente depois vai chegar num ponto importante, mas você imaginou Jesus fazendo essa oração? Jesus não oraria pelos discípulos e por nós, por coisas que não fossem extremamente importantes. Isso não estaria registrado aqui se não fosse extremamente importante. Então, o primeiro pedido é que eles fossem um, que Deus guardasse eles para que eles fossem um. Se existe um problema grande que nós temos hoje no meio da igreja cristã, é falta de unidade. Se existe um problema que existe no meio cristão, é falta de unidade. Outro problema que existe é exatamente esse da alegria. As pessoas ficam buscando alegria o tempo inteiro, em coisas que não são Jesus, em coisas que não são Deus, achando que essas coisas vão suprir a carência que eles têm. E algo muito importante que nós precisamos entender é que Jesus, ele nos completa. E quando eu falo que ele nos completa, eu não quero dizer que nós somos seres inacabados, nem que nós somos seres que têm alguma coisa para oferecer para Deus. Quando eu digo que ele nos completa, eu acho que eu já disse isso uma vez numa outra pregação, mas é como se o ser humano fosse do todo vazio.
E a única coisa que pode completar ele não é um pouco de carência que a gente tem. Nós temos carência total de todas as coisas. E essas todas as coisas, elas estão todas elas supridas em Jesus. Porque se o ser humano caído, ele não presta para nada. O ser humano convertido só presta para alguma coisa porque agora tem Jesus. Amém? Aquele que se tornou filho, ele agora só é alguma coisa por causa de Jesus. A gente não passa a ser alguma coisa mais importante do que a gente era, porque agora eu sou convertido. Na verdade, esse processo de conversão, quando Deus nos dá a vida, que nós estávamos mortos, essa vida que nós temos agora, essa vida é uma vida de Deus, que foi concedida a nós. Então a gente só é alguma coisa por causa dele. Nós não somos alguma coisa porque agora a gente tem algo especial que Deus não tenha. De novo, pelo contrário, nós só temos algo que já é dele. Então o que nós podemos dar para Deus que ele não tem? O que nós podemos fazer para Deus que Deus não poderia fazer sozinho? Um casamento não vai me deixar hiper feliz. Filhos não vão me deixar hiper felizes. Em algum momento, essas coisas todas, elas vão passar. Então, quando Jesus ora sobre isso, Jesus está dizendo exatamente o que ele quis dizer. Que é, eu oro para que a alegria dele seja completa em mim mesmo. E o terceiro grande pedido, e é que no versículo 15, vamos ler o 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O guardar do mal ali, ele melhor interpretado como guardar do maligno, porque senão dá a impressão de que guardar do mal é que nenhum mal nos aconteça, né? Que nenhuma aflição nos aconteça. Mas não foi isso que Jesus disse lá no versículo 33, que vocês passarão por aflições? Então, eu acho que uma melhor tradução seria guardar do maligno, não guardar do mal, porque o mal pode dar interpretação dúbia. Então, a terceira coisa que ele pede é que eles sejam guardados do maligno, com a ideia de ser guardado para que eles conseguissem cumprir com o propósito deles no tempo que eles estivessem na terra, que o diabo não os fizesse parar. Então, nós temos esses três grandes pedidos, e aí, no versículo 14 e no 16, Jesus diz algo, ele vai dizer, ó, eu lhes tenho dado a tua palavra, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Tem um grande... É um pregador, na verdade, muito conhecido, uma pessoa que ficou muito conhecida, chamado George Miller. Alguns já leram provavelmente algum livro, ou já ouviram falar dele. Ele tinha muitos orfanatos. E aí ele diz uma coisa que eu achei bem legal. Ele fala assim, que o mundo ele não tem costume de odiar pessoas mortas. Ele odeia pessoas vivas. E o mundo odeia Jesus por quê? Porque Jesus está vivo. E por que o mundo nos odeia? Porque Jesus vive em nós. Então, por causa disso, o mundo nos odeia. É porque Jesus vive em nós. E um homem vivo, ele incomoda. Um homem morto não incomoda mais. Agora, um homem vivo pode incomodar. E aí, o que Jesus diz? Olha, o mundo vai os odiar. E aí, um amigo meu chamado Charles Spurgeon,
ele diz algo que, pelo menos, tem que nos fazer refletir. Você espera ser honrado em um mundo onde o teu Senhor foi crucificado? Por que nós esperamos honra? Por que nós esperamos alguma coisa em um mundo aonde o nosso Senhor, aquele que nós seguimos, foi crucificado? Ele foi odiado. Por que nós queremos ser amados em um mundo que odeia Jesus? Não, eles amam Jesus. Não. Não amam. Porque Jesus diz o que é amar Ele. Jesus diz que amar a Deus é seguir os seus mandamentos. Então, se eu não sigo os mandamentos, eu estou sendo amigo do mundo. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu já ouvi, não foi nenhuma nem duas vezes, frases do tipo: ah, mas por que a gente não pode fazer isso? Por que Deus nos proíbe de fazer aquilo? Não, Deus, Ele é, nossa, terrível. E talvez seja mais fácil nós falarmos que amamos a Deus do que nós agirmos como se nós amássemos. Porque é mais fácil eu dizer. É mais fácil. Mas as nossas ações, os nossos frutos mostram quem nós somos. Os frutos mostram o que a árvore é no final da conta. Então, os frutos das pessoas mostram se elas amam Jesus ou se elas não amam Jesus. E quem... É um termo que é, de novo, né, quando a gente fala de filho do diabo, a gente não estou falando um termo made in Maicon, não. Estou falando um termo que é made in Bíblia. A Bíblia diz: filhos de Deus, filhos do diabo. Tem os que amam a Deus, e não é só os que odeiam, os que não amam a Deus, são os que odeiam a Deus. Então, quando Jesus diz, tanto no versículo 14 quanto no 16, ele vai dizer: eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Nós estamos, famosa frase, nós estamos de passagem. Então, por que nos preocupar tanto? E aí, no versículo 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo. Está lá no capítulo 16, versículo 13. Mas ele guia quem? Os filhos. Ele guia quem, é verdade? Os filhos. Quando Jesus diz santifica-os na verdade, a palavra santifica-os, a gente lembra de santificação, nós sempre nos lembramos que santificação significa basicamente separação, né? No aspecto cristão vai dizer respeito a separação para purificação, alguma coisa nesse sentido. Mas a palavra santifica-os, ela não significa só separar. Ela também significa equipar. Ela também significa levar as pessoas a terem ferramentas necessárias. Elas também significa ter um coração e um caráter necessário para cumprimento da santificação. Porque não basta eu estar do lado de lá. Não basta eu estar separado. É necessário que o meu coração também esteja ali. É necessário que eu seja equipado para que eu continue naquele lugar. E aí é interessante, porque quando Jesus fala santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a gente lembra, quando a gente pensa em palavra de Deus, o que nos vem à mente? Bíblia. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Primeiro que as pessoas não poderiam ser santificadas com o Antigo Testamento. Vocês sabem que o que nós estamos lendo hoje é João. João não tinha escrito, não existia Novo Testamento quando Jesus estava dizendo o que estava dizendo.
Então não existia a possibilidade que Jesus estivesse falando sobre Novo Testamento. E o Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que o Velho Testamento não vai santificar ninguém, porque ninguém dá conta. Vocês estão entendendo? Então isso não é possível. Agora, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós somos santificados, quando a Bíblia fala sobre santificam na verdade, a tua palavra é a verdade, o que ele está dizendo é que, vocês lembram quando eu falei sobre a experiência mística da conversão, da vida eterna? Quando a gente fala de experiência mística, a gente está falando exatamente de algo que transcende as coisas terrenas. E quando a gente fala de ouvir Deus, a gente precisa lembrar que essa experiência de ouvir Deus é uma experiência mística. Vocês estão entendendo? Certa vez, uma pessoa, ele me perguntou, Maicon, como que é ouvir Deus? Como que é ouvir Deus? Que coisa difícil de explicar, gente. Como é que você vai explicar? Como é que é ouvir Deus? Como é que é esse negócio lá dentro? Aí eu só falei para ele, ó, eu não sei te explicar, eu só sei que no dia que você ouvir, você vai saber. É assim, não tem como explicar muito diferente disso. Mas quando você ouve, você vai saber. E eu lembro que uma vez, 3 horas da manhã, ele me liga, chorando, dizendo, Michael, eu ouvi Deus. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o que ele está dizendo é que o que santifica o homem é a palavra que sai da boca de Deus. Vocês lembram na tentação de Jesus no deserto, quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra? Ele não estava falando, não. Nem só de pão viverá o homem, mas do Antigo Testamento, da Bíblia, da Torá, do Pentateuco, ele estava falando disso? Não, ele estava falando, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. O que santifica o homem é quando o homem ouve a Deus. Porque nós não lemos a Bíblia para aumentar o nosso intelecto. Nós não lemos a Bíblia para que a gente seja mais conhecedor das histórias. Nós estudamos e nós lemos a Bíblia para que a gente possa conhecer, para que a gente possa ouvir Deus. Amém? É com esse objetivo que se estuda a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia para poder conhecer melhor a Deus. Então, quando nós falamos, vai ler Bíblia, a intenção vai sempre ser, nós precisamos ouvir o que Deus diz através da Bíblia. Então, quando Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele não está falando sobre ler Bíblia. Ainda que ele esteja dizendo, ainda que ele estivesse dizendo ler Bíblia, ele não estaria falando, não, vai conhecer Bíblia. Não, ele está falando, vai ouvir Deus através da Bíblia. Vai ouvir Deus naquilo que ele deixou escrito. Vai ouvir Deus lá. Por quê? Porque nenhuma mensagem escrita, preste atenção nisso, nenhuma mensagem escrita serve para que o homem seja santificado. Não existe mensagem escrita que santifique o homem. A única coisa que pode santificar o homem, a única coisa que pode resolver esse problema, se é que eu posso dizer isso, é quando o homem ouve Deus. É quando o homem ouve Deus. Amém? E é óbvio que o processo de santificação, ele tem 3 pontos. Primeiro, existe o processo de santificação no aspecto passado, que é quando nós recebemos a Jesus, nós somos santificados nele. Existe o processo presente, que é um processo de santificação, que nós teremos até a vinda de Jesus ou até morrermos. E existe o processo de santificação futuro, que é onde nós participaremos, né, e
e desfrutaremos de todas as virtudes morais, de todas do processo de santificação da forma mais pura. No verso 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. De novo, Jesus dizendo, falou, vocês têm um propósito nesse mundo, vocês têm um propósito aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você tem um propósito. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E agora Jesus, ele ora por nós, e a gente já vai indo para o final. Jesus ora por nós. Você já pensou? Eu não sei como é que é o seu coração, mas como é bom saber que Jesus orou por nós. Como é bom saber. Não é bom quando você sabe que alguém orou por você? Ora por mim, eu orei por você ontem. Você imagina Jesus dizendo para você agora, fala assim, eu orei por você há 2000 anos atrás. Eu orei por você. Ele orou por mim. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Jesus dizendo novamente, Jesus gastando tempo aqui, orando ao Pai, falando novamente sobre unidade. Novamente ele cita a unidade como sendo algo que aflige, penso eu, a igreja, não só no mundo atual, mas é o mundo que a gente vive, eu sei que aflige de forma muito intensa. O diabo ele tenta trazer sempre desunião dentro das igrejas e entre as denominações. E João 13, o 34 e o 35, coloca, por favor. João 13, 34 e o 35. Diz assim, com certeza vocês já sabem, mas é importante. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Eu lhes dou um novo mandamento, o 35 agora. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então, quando nós pensamos em unidade, nós precisamos nos lembrar que a resolução de qualquer mandamento que nós pensemos, a resolução deles é o amor. Porque não adianta, como vai dizer em Coríntios 13, se nós não tivermos amor e nós tivermos todas as outras coisas, será tudo inútil. É tudo inútil se nós não amarmos. E como que eu posso considerar uma pessoa que ama se ela não deseja a unidade, se ela não busca a unidade? Onde está o amor? Tem uma música do Mauro Henrique, chamada Herege, não sei quantos conhecem, mas essa música ela é muito... É um rock, tá, gente? Então, depois se alguém for procurar, mas é uma música, o cara é um baita de um cantor, que quem já ouviu sabe, e ele vai cantar sobre isso, que é quase como se fosse uma heresia. Eu dizer que eu vivo dentro da igreja, eu dizer que eu faço tantas coisas, eu dizer que eu conheço a Deus e eu não amo. O que João vai dizer? Você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Então, como que alguém pode dizer que ama se não busca unidade, ou se não preza, se de alguma forma não resolve isso na própria vida? Não faz sentido. E aí eu queria citar um outro autor, Barclay. Ele vai dizer assim, no momento atual, e de fato, ao longo de toda a história,
A causa da unidade cristã foi incomodada, violada, obstaculizada, porque os homens amavam suas próprias organizações eclesiásticas, seus próprios credos, seu próprio ritual, mais do que amavam o seu próximo. O que ele diz basicamente é que todo o processo de unidade, ele sempre houve esse problema no meio da unidade, do meio cristão. Exatamente porque as pessoas amavam mais as suas organizações eclesiásticas, mais os seus próprios credos, do que amavam o próximo. E no final das contas é isso mesmo. E eu quero finalizar lendo com vocês Efésios 4. Do versículo 1 ao 6. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Seguro 3. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Tudo. Fazendo tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado, fazendo tudo. Fazendo tudo para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então, a gente não vai finalizar ali o texto ali no capítulo 17, mas eu quero falar para vocês é que essa oração de Jesus, essa oração sacerdotal, ela nos mostra, João quer mostrar, com a intenção de mostrar, Deus com a intenção de mostrar, as coisas que nós precisaríamos observar nos nossos dias. E, em suma, eu queria falar para vocês, lembrem-se que há um tempo para cada propósito, é o que nós lemos em Eclesiastes, há um tempo para cada propósito que nós temos debaixo nessa terra. Há um tempo. Então não deixe passar esse tempo. Quando Jesus diz que é chegada a hora, lembrem-se disso. Você tem um propósito para cumprir aqui. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Lembre-se que Jesus orou por você. Que Jesus orou por mim. E nessa oração, ele prezava algumas coisas, e algumas delas, ele orou para que você fosse guardado no nome do Pai, para que você tivesse unidade, para que nós buscássemos unidade. A segunda coisa é que nós tivéssemos a nossa alegria completa em Cristo. Lembre-se disso, você pode ter a sua alegria completa em Cristo. E a terceira coisa que Jesus ora é que nós fôssemos guardados do maligno, para que nós pudéssemos cumprir com o nosso propósito. E eu quero dizer a última coisa para você. Nós temos um propósito nessa terra ainda, que é buscar santidade. E essa busca por santidade, ela só vem quando nós conseguimos ouvir a Deus. Então, quando você for ler a sua Bíblia, lembrem-se de buscar ouvir a Deus.
É o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, vou estudar, vou fazer teologia, não importa. Faça tudo isso com o objetivo de ouvir a Deus, para que Deus seja glorificado. De alguma forma, para que Ele seja glorificado. A nossa vida, ela é um presente de Deus. Aqueles que recebem a vida eterna, eles recebem um presente que ele não poderia ser comprado, ele não poderia ser pago de forma alguma, e nós nunca conseguiremos lidar com isso de forma tão racional, porque no final das contas, tudo que nós fizermos para Deus ainda vai ser muito pouco por aquilo que Ele fez por nós. E não importa o que nós façamos, que todas essas coisas que nós fizermos, nós nos lembremos de buscar glorificar a Deus, porque no final das contas é isso que importa. No final das contas é isso que importa. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que eu disse, no final, quando Jesus ora por nós, eu gostaria que você saísse daqui refletindo a respeito disso. E que isso, de alguma forma, enchesse o seu coração de alegria. Que Jesus orou por você. Jesus orou por nós. E eu fico muito feliz, de novo, quando alguém ora por mim, e eu fico muito mais feliz sabendo que Jesus orou por mim. Jesus orou por mim por tantas coisas, e Ele sempre prezou pelas que de fato importavam. Jesus não ora para que nós tenhamos bens, Jesus não ora para que nós façamos viagens, a não ser que for propósito dele, para glorificar Ele em algum outro lugar. Mas Jesus orou pelas coisas que são essenciais. Porque as outras coisas, de fato, elas não são tão importantes, elas são secundárias. Deus pode nos dar, Deus não precisa, e Ele dá se Ele quiser. Gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que você fizesse uma oração a Deus nesse momento, agradecendo a Ele. Se você já é convertido, se você já recebeu a vida de Deus em você, gostaria que você orasse agradecendo a Deus pela vida que você recebeu. E agradecendo a Deus pela oração que um dia Ele fez por você. E Ele não só fez essa oração lá, mas a Bíblia diz que Ele continua intercedendo por nós. A destra de Deus como o nosso advogado. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer, Pai. Eu sei, ó Pai, que palavras, ó Pai, nunca serão suficientes. Nunca conseguirão expressar de fato, meu Deus, aquilo que o fato ocorreu. O Senhor morreu por nós. O Senhor fez tantas coisas nessa terra. A palavra diz, ó Pai, que o Senhor deixou, ó Deus, toda a divindade, ó Deus, para se tornar um ser humano como nós. E nós te agradecemos por isso. Nós éramos teus inimigos. E o Senhor mesmo proveu todas as coisas para nos aproximar do Senhor. O Senhor proveu o sacrifício, o Senhor proveu todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor fez isso porque o Senhor nos ama. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Sabemos, ó Pai, que nunca houve nem nunca haverá nada em nós que diga respeito a Deus ou que justifique a ação do Senhor, senão unicamente o teu próprio amor. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oração que o Senhor fez. Que o Senhor nos ajude a buscar todas essas coisas, a descansar no Senhor, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que Deus Pai ouve a oração do Deus Filho. E nós queremos descansar, ó Pai,
na resposta que o Senhor deu a Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que a tua resposta, ó Deus, foi nos guardar, cuidar de nós, nos livrar do maligno e nos ajudar, ó Pai, na busca pela unidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. É assim que nós oramos. Amém. Amém? Não lembro se tem mais alguma coisa que eu tenho que... Acho que não. Então, que Deus te dê uma semana abençoada, que você prospere nos projetos de Deus nessa semana, que, como o pastor sempre diz, vai viver a melhor semana até aqui da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor.